Cause you are my everything, and you know my mind. Oh Lord, I want to learn your love and see you show the signs to your heart, oh Lord. Cause you are my everything, and you know my mind. Oh Lord, I want to learn your love and see you show the signs to your heart, oh Lord. My mind's racing, I can't fake this, falling place in my mind, looking, waiting, pacing, praying all my night. I need divine direction. You are my everything, and you know my mind. Oh Lord, I want to learn your love and see you show the signs to your heart, oh Lord. Cause you are my everything, and you know my mind. Oh Lord, I want to learn your love and see you show the signs to your heart, oh Lord. You take me back to what I knew before. Oh, a love that's true and pure in you, my Jesus connoisseur. And it's good to know your love so bad. Want to go somewhere with you. Want to know your love so bad. Want to go somewhere with you. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, antes da gente começar, nós vamos fazer um outro making off desse. E eu resolvi começar daqui para te mostrar a igreja de trás para frente, literalmente, de trás para frente. E esse ambiente aqui lembra muito o começo da nossa obra, quando a gente começou a fazer tudo que ia fazer aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente chegou aqui, nem essa parede tinha. Isso aqui era um estacionamento gigantesco com um galpão. E aí a gente começou a fazer a obra, mas enfim, essa aqui é a parte de trás da igreja. Como você pode ver, a gente limpou e vamos pintar também. Aqui tem algumas coisas que a gente usa no auditório, né, cadeira e por aí vai. Mas está tudo coberto, fechamos lá em cima, enfim, está tudo preparado. E aí nós vamos caminhando para vocês poderem ver como que a igreja está ficando, né? Aqui ainda está com cara de construção, você vai ver isso. Mas muita coisa já melhorou, né? Então a gente está acabando, né? Não, repara, a cara da obra é bom. Aqui é a nossa sala de oração, a sala de reuniões pequenas. Tem alguns sofás aqui que a gente tira para fazer o cenário, mas tem essa mesa linda aqui que a gente põe uns salgadinhos especiais aqui, enfim. O templo é a parte mais bonita. Aqui você pode ver que o forro está quase acabando, as luzes estão alinhadas, vai aquela gradinha ali no chão que a gente já está providenciando, o portão está no lugar. A gente vai acabar de pintar. Pintamos a igreja toda de novo. Isso aqui está parecendo um veludo de preto. E aqui, ó, o Igor vai virar comigo aqui, nessa parede aqui, a gente vai fazer uma decoração especial. Só que é o seguinte, só vai ver essa decoração aqui quem voltar para a igreja no presencial. A gente não vai voltar agora. Nós estamos tomando todo o cuidado possível, a gente não quer se precipitar. Eu, particularmente, estou preocupado com a saúde da maioria das nossas pessoas e com o testemunho que nós vamos dar. Então, eu não estou preocupado em voltar presencialmente, porque eu sei que você está entendendo, você está sendo discipulado, está sendo cuidado. Mas quando a gente voltar, aqui vai ter uma decoração especial. Eu botei minha mão para fazer, eu mesmo. Cara, tá fantástico, você vai adorar isso daqui, vai ficar chique demais. Aqui a equipe de louvor está ensaiando, né? O pessoal está lá
gravando. Veio todo mundo de máscara, tá? Você pode ficar tranquilo, eles tiraram ali porque eles vão cantar. Aqui vai acabar o forro. Aqui na frente, a gente vai fazer uma pegada de um café meio outdoor, assim. Então aqui vão ficar algumas mesas. O layout da nossa igreja vai mudar. A gente tem mais sofás e menos cadeira. Então a gente vai sentar como família mesmo. Vamos sentar em volta dos sofás e com café tomando, vai ser bem legal. E aqui a gente vai fazer essa pegada do café. Por isso que a gente precisa esperar para ter certeza de que a curva está descendo e de que a maioria das pessoas já está cuidando. Quem sabe não sai uma vacina aí, né? Vamos ser otimistas, né? Dedo cruzado. Vamos ter fé, vamos ter fé. Crente tem que falar, vamos ter fé. Aqui é uma antessala. Como a gente vai ter alguns projetos sociais na igreja, já está no gatilho, né? Aula de jiu-jitsu, aula de taekwondo, atendimento psicológico, um monte de coisa para a comunidade. A gente construiu uma antessala aqui, uma recepção, né? Então eu vou reformar esse sofazinho, vai ficar aqui, algumas poltronas, uns quadros aqui na parede que eu também já vi, já está encomendado, já eles chegam, vai ficar lindo isso daqui. E tudo isso aqui, cara, é mão de obra de voluntário. Eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome eu vou esquecer, eu vou pecar, vai dar ruim. Mas todos eles foram voluntários, pintaram aqui, assim como a obra lá de fora, né? Todo mundo voluntário, muito legal. A gente está acabando de pintar aqui, pintar as portas. Aqui é a cozinha, que você já conhece. E por último, o meu xodó, que eu não acabei ainda, né? Mas aqui foi o escritório que sobrou esse espaço para eu fazer. E a igreja foi generosa o suficiente comigo, que tem um escritório aqui. Então aqui fica a minha mesa. Eu venho para cá terça e quinta, preparo as minhas mensagens aqui. Foi um irmão da igreja que fez para mim também, foi bem legal. Esse sofá aqui também foi um irmão da igreja que fez. As almofadas foi minha mãe que fez. Olha que legal. Eu que escolhi lá a decoração, ficou bem legal. Esse sofá aqui, cara, eu durmo aqui, ó. Então, se você quiser nem vir conversar com o pastor e tal, tá aí, ó. Bem legal. Aqui tem um quadro para reuniões bem pequenas, mesmo com a liderança da igreja, a gente anota algumas coisas, tá aqui. E aqui uma estante com alguns dos meus xodós aqui, alguns livrinhos que são base da igreja, enfim, umas decorações. É isso. Eu queria mostrar para você, talvez tenha sido demorado, mas eu queria mostrar para você como a igreja está ficando. Eu sei que você está em casa. Se você é como eu, fominha de igreja, você está doido para voltar aos cultos, mas a gente precisa ter paciência. E nesse tempo em que a gente está esperando, nós estamos nos discipulando, estamos aprendendo o que é ser igreja, para que quando a gente voltar a frequentar esse espaço aqui, a gente possa transbordar de alegria, transbordar no Espírito Santo e aproveitar essas oportunidades. No mais, obrigado por você assistir. A gente vai ter um momento de oração agora, logo após um momento de louvor, e aí eu volto com a palavra dessa semana. Valeu!
canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra
Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco nos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Pai, obrigado por esse momento de hoje, obrigado pela oportunidade de comunicar a sua palavra, obrigado pelos louvores que nós pudemos cantar para o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que nós estamos aprendendo nesse tempo. A minha oração é também para que durante esse momento onde eu compartilho a palavra, que essa palavra possa mexer com o nosso coração, com o nosso íntimo, para todos nós que estamos ouvindo, ó Pai, que essa palavra possa nos transformar e possa nos provocar
Essa é a minha intenção e é assim que eu oro e rogo para que o Senhor interrompa as minhas palavras, para que as pessoas sejam provocadas com o conteúdo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, se você está nos visitando, seja bem-vindo. Espero que você já esteja tendo uma experiência muito edificante. Espero que isso agregue valor para a sua vida, que você receba desse conteúdo aqui algo de bom. E se você não está nos visitando, já faz parte da nossa família, é bom saber que você volta. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio, na sua casa, nesse meio digital todo. Se você já acompanha a Capela há um tempo, você lembra que na semana passada nós tivemos aqui um amigo meu, o pastor André, vulgo Michelin, falando sobre inúmeras coisas. Foi tão bom, que nós vamos fazer uma revisão da mensagem dele em breve, com alguns clipes, alguns vídeos. Mas hoje eu tenho algo que eu creio, literalmente, eu creio que veio de alguma fonte. Nós que somos crentes amamos de Deus, mas veio de uma outra fonte para você que está assistindo. Eu acredito que hoje essa palavra é direcionada para você. Eu, durante a semana, orei e pesquisei, procurei a respeito desse tema, sobre o que falar. É um tema que eu já tratei várias vezes, mas hoje, como sempre, uma palavra fresca, uma palavra nova, eu espero que essa palavra te abençoe. Se você gosta de título para mensagens, você gosta de anotar títulos, porque aqui a gente aprende que Deus abençoa quem anota, o título dessa mensagem é Viver para quê? Viver para quê? É uma pergunta. Viver para quê? É sobre isso que eu quero falar hoje. Por que você respira? Qual foi a razão de você acordar hoje? Eu converso muito com jovens e às vezes nessas conversas dos cafés, eu pergunto para eles o seguinte: o que te dá o direito de roubar meu ar? Por que você não morre? Pode parecer radical esse tipo de pergunta, mas eu assisto alguns seriados de ficção científica onde a Terra acabou num acidente nuclear e aí as pessoas vivem num ambiente enclausurado, onde tudo é racionalizado, até o ar. Pode ser que chegue um dia que a gente precise começar a considerar isso. Mas essa pergunta, ela traz um significado por trás dela que é o seguinte: qual é a razão da sua existência? Você vive para quê? Você vive uma vida sem propósito, uma vida sem direção? Uma vida sem razão? Muita gente vive para acordar, e acordando vai trabalhar, e trabalha para juntar dinheiro. E é interessante que no Evangelho de Lucas, no 12º capítulo, versículo 15, Lucas diz que, nas palavras de Jesus, o seguinte: tomem cuidado com a avareza, pois a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens, ou no acúmulo dos seus bens. Aqui a gente já descobre que o propósito da vida não é acumular dinheiro. O propósito da vida não é acumular bens. O propósito da vida não é o acúmulo de nada. É nessa parábola que Jesus conta a história de alguém que tinha celeiros e precisou destruir os celeiros para guardar mais, sem saber que em breve morreria. Então, a gente já descobriu que esse não é o propósito. E tem muita gente vivendo sem propósito. E quem vive sem propósito, vive por acidente. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus não trabalha com acidente. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Sabe aquela frase clichê? Deus tem um propósito para a sua vida? Pois bem, Deus tem um propósito para a sua vida. Todas as nossas vidas têm um propósito. A minha vida, a sua vida tem um propósito. Talvez você nem creia em Deus, mas a sua existência tem um propósito. Eu, na minha convicção, eu cheguei à conclusão que todo mundo tem pelo menos 2 propósitos na vida. Pelo menos 2. Um propósito que é comum a todos nós e um propósito específico. Mas todos nós temos 2 propósitos na vida. O propósito específico tem a ver com a sua vocação, por exemplo. Tem a ver com seus talentos, aquilo que você faz naturalmente. Seu propósito específico tem a ver, talvez, com aquilo que te incomoda. Sabe aquilo que gera incômodo, que você fala, cara, se eu não mudar isso, a minha vida não tem sentido? Geralmente, esses são indicadores para o seu propósito específico. Eu não tenho a pretensão de te falar qual é o seu propósito específico, porque eu não tenho esse poder.
eu não posso entrar na sua vida. Mas todos nós temos também um propósito em comum. Um propósito comum à humanidade, a todos os seres humanos. E desse, eu acho que eu já consegui perceber uma coisa ou outra. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Hoje eu quero explorar um pouco desse propósito em comum de todo ser humano. E para isso, a gente vai passar por algumas escrituras, a gente vai passar por algumas nuances bíblicas. Uma das coisas que eu aprendi relacionadas a propósito é que quando você consegue alinhar o seu propósito específico com o propósito comum de todo ser humano, você encontra algo chamado transcendência. Grave bem essa palavra. Inclusive, se você não fez isso ainda, pega caneta e papel, porque eu vou te dar algumas coisas para você anotar hoje. Essa é uma delas. Quando você encontra, ou quando você alinha o seu propósito específico com o seu propósito comum, você encontra algo que a gente chama de transcendência. E aí tem algumas maneiras para a gente pensar em transcendência, né? Eu não quero me delongar, eu quero tratar dos versículos bíblicos que eu trouxe, mas antes eu quero te convidar a pensar nessas duas hipóteses. A primeira é você pensar a respeito do conceito de herança e legado. Herança e legado. Um amigo meu muito próximo, certa vez compartilhou comigo a definição dele para essas duas coisas. Ele dizia que para ele herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. E eu me esforço para construir um legado e não só uma herança. É interessante a gente pensar nisso porque a herança ela acaba, dependendo de como ela é gerenciada, ela acaba até rápido. Já o legado ele transcende, ele passa, ele transfere de geração em geração. Uma outra maneira da gente pensar, a primeira, o legado e a herança, mas uma outra maneira de pensar a respeito de propósito, é pensar num conceito bem moderno de um psicólogo chamado Abraham Maslow. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem na capela chamada As Mentiras da Religião. Você pode voltar no YouTube aí e procurar. Nessa mensagem eu comparo a religião cristã com esse sistema criado durante uma pesquisa que Abraham Maslow fez, que é a pirâmide hierárquica das necessidades. E aí, se você não sabe do que eu estou falando, talvez você não tenha tido a oportunidade de ver essa mensagem, eu quero mostrar algumas coisas básicas que Abraham Maslow descobriu. Ele montou uma pirâmide de 5 degraus. Como é que a gente pode usar isso? Separando as necessidades de todo ser humano. E ele diz que para que a gente cumpra o nosso propósito, né, alcance o nosso propósito, cada um desses degraus precisa ser preenchido. E aí, passando bem rápido, né, o primeiro degrau no fundo da pirâmide é o degrau das necessidades fisiológicas. Todo ser humano precisa das suas necessidades fisiológicas atendidas. Né? Respirar, tomar água, comer, urinar, fazer cocô, e por aí vai. E se você não consegue suprir essas necessidades, você vai ter um problema grande, grande. O segundo degrau é o degrau das necessidades de segurança. Todo ser humano tem necessidade de segurança. É por isso que eu e você construímos casa com muro, com grade. É por isso que a gente põe seguro nas coisas, que tem trava nas coisas, porque a gente precisa de segurança. O tempo todo a gente se sente ameaçado. Isso é uma herança primitiva. É uma herança do reino animal, onde existe caça e caçador. O terceiro degrau é o degrau das necessidades sociais. É aí que entram as amizades, as influências, a família. Todo ser humano tem necessidade de pertencer a algo maior do que ele. E essas necessidades sociais é onde a maioria das pessoas para. Grande parte da nossa sociedade hoje tem dificuldade de preencher as necessidades sociais e por isso enfrenta alguns problemas, não só por isso, mas também contribui para depressão, crise de ansiedade e por aí vai. O quarto degrau é o degrau da estima. É onde a gente começa a entender o que significa sucesso. É quando a gente quer o reconhecimento das pessoas. E isso tem influência no nosso trabalho, nas nossas performances e por aí vai. E o quinto degrau é o degrau da autorrealização. Quando a gente alcança, de fato, o nosso sucesso e por aí vai. Pois bem, expliquei tudo isso. Você pode procurar depois a pirâmide de Maslow. Para dizer que Maslow teve o seu trabalho interrompido, incompleto. Na pesquisa dele, quando ele publicou essa pirâmide, no final da vida dele, ele chega à conclusão de que a pirâmide estava incompleta.
porque ele estudou pessoas que tinham todas essas necessidades supridas, mas ainda assim não eram completos. Tinham até um período de felicidade, mas não eram pessoas completas. E aí ele mesmo relata nos estudos dele, e outros psicólogos que vieram depois de Maslow relatam também, que o último degrau, talvez um sexto degrau dessa pirâmide, um sexto nível dessa pirâmide, deveria ser o nível da transcendência. Por isso que a gente está falando de transcendência, tem tudo a ver com propósito. E essa transcendência, na maioria dos estudos, se dá no exercício das coisas espirituais. É aí que entra a fé, é aí que entra a religião, é aí que entra o altruísmo, talvez, é onde a gente transcende. A fé é transcendental. Então hoje, quando eu falo de propósitos, eu quero trazer à nossa memória, eu quero trazer à tona o assunto espiritualidade. Quando a gente fala de propósito, na nossa sociedade, a gente se lembra de pessoas que cumpriram seu propósito. Todos os ícones da nossa cultura são pessoas que se dedicaram de maneira muito integral aos seus propósitos. A gente só se lembra deles porque eles se dedicaram assim. Essa semana eu estava ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella falando a respeito de um livro dele. Um livro que se chama Qual é a Tua Obra? Isso, Qual é a Tua Obra? Onde ele fala a respeito do trabalho que você exercita com a sua vida. E ele diz que o que você faz te define e quem você é define o que você faz. E ele usa um exemplo muito interessante. Acho que é de Michelangelo. Ele diz que Michelangelo escreveu certa vez que todo pintor, quando pinta, pinta-se a si mesmo. Ou seja, a minha obra revela quem eu sou. Aquilo que você faz, o seu propósito, o seu chamado, revela quem é você de fato, lá no seu íntimo. E aí, ainda falando de propósito, eu quero te perguntar o seguinte. Caso você morra hoje, né, uma notícia trágica, mas quem vai sentir sua falta? Quem vai perceber qual é a diferença que você faz no universo? Porque o que é propósito? Propósito é tudo aquilo que você faz que transforma a maneira como nós vivemos. Ou propósito é tudo aquilo que você faz que influencia uma mudança positiva. Isso é um propósito digno de levantar da cama. Qual é a falta que você vai fazer? Qual é a diferença que você faz? E aí, por último, antes de entrar no versículo que eu quero entrar, quero fazer um exercício contigo. Um exercício bem simples. Se você tiver papel e caneta aí, eu quero que você reduza ao mínimo, na unidade mínima que você consegue perceber de tempo, a sua vida. Ou seja, eu vou ilustrar para você bem prático. Hoje a gente vive num tempo que a nossa expectativa de vida é de aproximadamente 80 anos. 80 anos. Com o tempo, nós estamos desenvolvendo medicina e nos alimentando melhor, talvez a gente viva mais. Mas por hora, a expectativa de vida de um ser humano saudável é de aproximadamente 80 anos. E nesse exercício, eu quero te convidar a fazer o seguinte. 80 anos, quando a gente reduz isso ao mínimo, é equivalente a 960 meses. 80 anos são 960 meses, ou seja, você vai viver aproximadamente 960 meses. Além de viver 960 meses, se você quiser reduzir mais, você vai viver aproximadamente 4.160 semanas. Sabe esse período de 7 dias que você conta? 4.160 deles. Que são equivalentes a 29.200 dias. Olha só, na sua expectativa de vida, você vai viver aproximadamente 29.200 dias. Ou, para melhorar, 700.800 horas. 700.800 horas. Agora, se você for um cara sistemático igual eu, e quiser reduzir mais, aos minutos você vai viver 42.048.000 minutos. Ou 2.522.880.000 segundos. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque quando você faz isso, você consegue visualizar a quantidade de tempo que você tem. E aí, se você fizer o exercício inverso, no último segundo, no último minuto, na última hora, no último dia, na última semana e no último mês, no último ano,
Qual foi a porcentagem desses períodos que você passou exercitando o seu propósito? Quando você responder essa pergunta, você vai descobrir algumas coisas. A primeira delas é quanto tempo você desperdiça. A segunda delas, quanto tempo você dedica ao seu propósito. A terceira dela, talvez, quando você acabar esse exercício, você entre em depressão. Ou você vai perceber que o relógio não para. E como aquele filme, se eu não me engano o nome do filme é O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. Que o cara tem um cronômetro no braço, lembra daquele filme? Que as horas vão caindo e ele vai comprando tempo. Você vai perceber que, embora você tenha perdido talvez alguns anos, você ainda tem alguns milhares de dias, talvez alguns milhões de minutos pela frente, para você poder aproveitar. Então hoje a minha mensagem, depois de tudo isso, como eu disse, eu queria muito te provocar. Eu quero te provocar a pensar no seu propósito. E hoje eu quero pegar um texto que está no livro de Isaías, é um livro do Antigo Testamento, é um livro com um contexto muito diferente do nosso, é um livro escrito há 2.700 e poucos anos atrás, aproximadamente 700 anos antes de Jesus. É um livro com todo um contexto especial, antes do povo entrar nos exílios babilônicos e assírios. É um livro de um profeta excêntrico. Mas eu quero pegar esse capítulo que nós vamos ler e talvez tirar alguns princípios dele ali, princípios básicos, e transportar para o nosso dia para falar sobre 3 comportamentos de quem entende o seu propósito comum. Lembra que no começo eu falei, eu não quero falar do seu propósito específico, eu quero falar do seu propósito em comum. E nesse texto eu quero mostrar, através de uma alegoria, 3 comportamentos de alguém que entende o seu propósito. Vamos lá? Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir em Isaías, no capítulo 6, é onde nós vamos ler. Isaías, capítulo 6. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas o capítulo é bem pequenininho. E aí eu vou passando de versículo em versículo e vou trazendo alguns princípios e alguns insights disso daí. Isaías, no capítulo 6, no primeiro versículo, diz assim, ó, no ano em que o rei Uzias morreu. Já é bom você perceber aqui que a Bíblia ela é muito cuidadosa, ela escolhe as palavras, ou os autores escolheram as palavras de maneira intencional, para mostrar alguma coisa. Isso daqui é nada mais, nada menos do que uma estampa de data. Isso daqui é Isaías, ou o autor que escreveu, porque ninguém sabe, na verdade, quem escreveu Isaías. Tem gente que acredita que foi o próprio Isaías, tem gente que acredita que foi escrito mais de 100 anos depois de Isaías, tem gente que acredita que esse livro é uma compilação, na primeira parte, ali nos primeiros 39, 40 capítulos, vem de Isaías e o outro é uma colagem. Seja lá como for, isso daqui é uma estampa de data, é um documento histórico. Nessa data que ele diz, no reino do rei Uzias e depois Ezequias e por aí vai, nesse período passava-se entre 700 e alguma coisa antes de Jesus e 600 e alguma coisa antes de Jesus. Aqui é a estampa da data. E aí ele diz assim, nesse ano eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha que visão fantástica que Isaías tem. Isaías vê o próprio Deus, a gente não sabe quanto de Deus ele viu o próprio Deus assentado num trono, e nesse trono ele via o templo, é uma simbologia obviamente, mas ele via o templo, e ele via só um pedaço da roupa de Deus encher o templo. E aí isso pode fazer também uma referência à glória de Deus. Isaías teve essa visão fantástica e fenomenal, quase que indescritível. Ele vê o próprio Deus e Deus começa uma conversa com ele em breve. E aí ele diz assim, acima dele, ou acima de Deus, né, mas não acima de hierarquia, mas sobrevoando ali, estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. Interessante que hoje nós cantamos canções na igreja. Eu quero ver a sua face. E a gente fala em perceber que os seres angelicais que estão ali na presença física de Deus eternamente, por temor a Deus, mas não medo, mas talvez respeito ou reverência, cobriam o seu rosto. Existe um contraste aí, talvez a gente não tenha percebido quem é Deus de fato.
E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Mais uma vez, como Isaías viu o templo cheio de glória, com as roupas de Deus cobrindo o templo inteiro, aqui os anjos declaram que a terra, o templo de Deus, a terra está cheia da glória de Deus. E aí, o meu convite para você é usar esse pedacinho aqui ainda como uma lição básica para reparar na glória de Deus na natureza. Você olha para o céu, você vê a glória de Deus. Você olha para o vento, você vê a glória de Deus. Você olha para a natureza, você vê a glória de Deus. Você olha para os animais, você vê a glória de Deus. Você olha para o corpo humano, como isso se desenvolve, como um bebê nasce, você vê a glória de Deus. É de se contemplar. Isaías viu essa glória toda. Ao som das suas vozes, continuando os versículos, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E aí o ditado, aonde há fumaça, há fogo. É válido. A Bíblia diz em outros contextos que o nosso Deus é um fogo consumidor. Isaías se deparava ali com uma figura de linguagem conhecida para ele, e ele via que aquela fumaça enchia o templo. E é um cenário ao mesmo tempo magnífico e aterrorizante. Então, ao ver tudo isso, olha só. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque eu sou pecador, porque eu tenho lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido. Essa é a declaração de Isaías. E aqui é o primeiro comportamento que eu quero levantar. Falei para você que eu ia compartilhar 3 comportamentos de quem entende seu propósito comum. O primeiro comportamento é que nós vivemos assombrados pela nossa condição caída. Assombrados pela nossa condição caída. Ao ver Deus num cenário, como pode, né? Isaías, pecador, olha para Deus e vê aquele cenário todo. Talvez ele tenha imaginado, estou conjecturando aqui, né? Como que pode Deus, tão santo, maravilhoso, magnífico, perfeito, permitir que eu, um pobre pecador de lábios impuros, esteja na sua presença? Um contraste indescritível. Esse é o primeiro comportamento de quem entende o seu propósito. A gente vive assombrado pela nossa natureza pecaminosa, pelo nosso estado caído. Isso é natural. A gente precisa discernir que, embora nós sejamos perdoados, eu vou falar sobre isso, nós temos essa natureza pecaminosa e talvez seja bom uma certa reverência ao nos aproximarmos de Deus. Claro que aqui a gente sempre defende: Deus é meu Pai, eu tenho intimidade, mas Ele também é o Senhor dos Senhores. Ele também comanda sobre todo o universo. Ele também é o Senhor dos exércitos. Então, talvez uma certa reverência seja saudável. E aí o texto continua dizendo: então um dos serafins, um desses que voavam, voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Que passagem fantástica, porque eu vou tomar a liberdade de fazer uma alegoria e vou afirmar para você que nessa alegoria eu gostaria de dizer que a brasa viva é o próprio Jesus. Deus, ou nesse caso um serafim, tira a brasa viva do altar, ou seja, Jesus sai do lugar da majestade dele, que é o altar, e vem até Isaías, e essa brasa toca nos lábios dele, e ele declara, o anjo declara: os seus pecados são perdoados e a sua dívida foi removida, a sua culpa foi removida. Jesus Cristo é essa brasa. E Jesus Cristo é a brasa que tira a sua culpa e perdoa os seus pecados. Você que está assistindo aí na sua casa, é Jesus Cristo que é a brasa viva que tira a sua culpa e remove ou perdoa os seus pecados. É por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que fantástico. Você tem acesso a essa brasa viva para poder ser perdoado dos seus pecados, para poder ter sua culpa removida, para que você possa olhar para Deus. E aí, o meu segundo comportamento vem o seguinte: da mesma maneira que nós vivemos assombrados pela nossa condição caída, todo aquele que é de fato regenerado,
que é salvo, que foi purificado por essa brasa viva que é Jesus, ele percebe um desafio de imediato, assim como Isaías aqui. Do mesmo jeito que Isaías percebeu esse desafio, porque ele fala, eu sou um pecador, meus lábios são impuros, logo depois, quando ele ouve que o anjo perdoou e limpou seus lábios, ele diz o seguinte: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ouve Deus perguntando talvez para os anjos, talvez para ele mesmo. Quem eu vou enviar? Talvez para a Trindade. Quem nós vamos enviar para falar da nossa mensagem? E Isaías percebe que mesmo na sua condição caída, o segundo comportamento de alguém que entende o seu propósito comum. Nós assumimos a nossa identidade redimida. Sim, sou pecador, caído sim, mas eu assumo a minha identidade redimida. O que é redenção? A gente precisa entender. O que é redenção? Redenção é comprar de volta aquilo que não tinha valor e pôr de volta o valor que essa coisa tinha perdido. Eu e você, meu querido, nós fomos comprados por um preço muito alto, pago com o sangue de Jesus, que é a própria brasa. E quando nós fomos comprados de volta, nós recebemos esse valor. Então talvez você esteja lidando com situações onde você se sente desvalorizado. Ei, deixa eu te dizer, Deus se importa contigo, você tem valor, a vida não é tão fútil quanto você imagina, talvez você esteja sofrendo problemas que não têm solução. Eu quero te dizer que se você olhar para Cristo, você encontra perdão por seus pecados e a sua culpa é removida. Talvez você esteja em casa, essa era a hora que na igreja a gente fala amém, igreja? E as pessoas respondem. Mas Isaías repara aqui um desafio. Ele percebe esse desafio, ele aceita esse desafio. Porque é impossível para alguém que foi regenerado viver desalinhado com o propósito de Deus. Deus tem uma missão para a humanidade, ele vem ao encontro da humanidade. E todo aquele que foi encontrado por Deus passa a caminhar na mesma direção. Quem vive uma vida apática, uma vida separada disso, não é crente. Sabe aquele crente que só vai na igreja? E agora nessa pandemia nós estamos conseguindo perceber bastante disso. O crente que só vai na igreja não é crente. Ele é no máximo um simpatizante, mas ele não entendeu. Porque se você entendesse o que é de fato essa salvação, você não se comportaria dessa maneira. E aí ele diz o seguinte, ele continua o texto com algumas observações, né? Deus fala para ele assim, ele disse, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que eles não se convertam e para que eles não sejam curados. Parece uma contradição, mas Deus está dando uma missão para Isaías aqui, isso tem um propósito nisso aqui. Deus coloca algumas condições, muitos de nós vamos viver uma vida assim. A gente vai olhar para as coisas e vai falar, pô, mas não está funcionando. O que está acontecendo? E aí eu estou tomando a liberdade de transliterar, né, a realidade de Isaías para nós. Mas muitos de nós vamos viver isso. E aí, isso serve para a gente perceber logo a resposta de Isaías. Ele fala assim, mas Senhor, até quando? Tá, eu vou pregar, eles não vão ouvir, eles não vão entender, eles não vão enxergar, isso é de propósito? A mensagem é para isso mesmo? Não é à toa que Jesus falava em parábolas que era para confundir os que não deveriam ouvir e esclarecer para aqueles que tinham um entendimento simples. E aí Isaías pergunta, até quando? E aqui vem o terceiro comportamento de quem entende o seu propósito comum. O primeiro, nós vivemos assombrados por uma natureza caída, uma condição caída. O segundo, nós assumimos uma identidade redimida. E o terceiro, nós temos uma inquietação natural por resultado. Olha que louco. E aqui eu não estou falando de resultados só numéricos, mas existe uma inquietação natural de todo aquele que foi salvo. Porque quem foi salvo de verdade não consegue ficar parado.
não consegue não falar da história. Eu gosto de dizer que os apóstolos, eles pregavam da maneira que pregavam, porque eles viram Cristo ressurreto. Se você tivesse visto Cristo ressurreto, você pregaria de maneira diferente. Eu pregaria de maneira diferente. Eu gosto muito de um exemplo que diz o seguinte: se você soubesse de onde você veio e para onde você vai, do que você foi salvo e para o que e quem você foi salvo, seu comportamento seria diferente. Pensa no seguinte: se você visse uma pessoa na rua, no meio da rua, e ela está ali desnorteada, e lá na frente vem um caminhão a 120 km por hora, sem freio, desgovernado, e aquela pessoa está desavisada, você pregaria para essa pessoa? Tipo, olha, vem um caminhão aí e se você não sair do caminho, você vai ser atropelado. Claro que não. Você tentaria convencer aquela pessoa de que o caminhão vai causar um estrago nela? Claro que não. Muitos de nós caímos na tentação, e aí eu estou fazendo uma analogia que o caminhão é um futuro incerto, é o futuro indesejável do inferno, da perdição, da separação de Deus, a morte definitiva. Se a gente fosse fazer essa analogia, a gente cai na tentação, na besteira de querer explicar o reino de Deus para as pessoas. Olha, se você aceitar Jesus, você vai ter uma vida melhor, você vai para o céu. Isso é uma besteira. Porque quando a gente avista um caminhão em direção a uma pessoa, a gente não tenta explicar o que vai acontecer. Você não tenta explicar as leis da matemática, da inércia. Você não calcula massa, velocidade, impacto. Você não faz isso. Se você tiver a possibilidade de fazer, você vai pular na frente daquela pessoa para tirá-la do caminho e você vai tirá-la de lá à força, porque você quer evitar que ela perca a vida dela. Por que nós não fazemos isso com a realidade da vida eterna? Talvez porque eu e você não cremos que a vida é eterna. Não cremos que existem dois destinos. Algo para se pensar. E ele continua dizendo, então ele me respondeu, você vai pregar dessa maneira, sem as pessoas ouvirem, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. É Deus mostrando para ele a condição de até quando ele vai pregar. E aí depois, ele dá uma gota de esperança. Que ele diz assim, mas assim como o terebinto, grava essa palavra, terebinto, é uma árvore. Assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Aqui, a gente descobre um comportamento esperado de todo aquele que é convertido de fato. O comportamento chama-se obediência. Obediência. Deus fez tudo isso com Isaías para que ele obedecesse. O nosso propósito comum, que tem a ver com Deus, tem a ver com glorificar Deus, todo ser humano foi criado para glorificar Deus com a sua vida. Esse é o nosso propósito em comum. Pronto, deu spoiler. E quando Deus fala isso com Isaías, ele fala isso para mostrar que nós não fomos chamados para questionar, nós fomos chamados para executar a ordem. Obediência. E aí, pensa no seguinte, muita gente passa muito tempo questionando, por exemplo, por que eu vou pregar se as pessoas são eleitas? Ou, por que eu devo insistir nesse método, ou naquele método, ou nesse jeito, ou daquele jeito? E aí eu tenho algumas perguntas interessantes para você responder, já que você tem esses questionamentos. Por que Isaías perambulou durante quanto tempo? 3 anos e pouco, se eu não me engano, pelado e descalço pela cidade? Por que Deus mandou Ezequiel deitar por quase 1 ano e proclamar algumas coisas e cozinhar a sua comida em cima de cocô humano? Por que Deus mandou um profeta casar com uma prostituta? Por que Deus usou o exemplo do evangelho? Por que ele entregou o seu filho? Por quê? A gente fica no por quê? E aí eu vou melhorar a pergunta. Por que Deus usaria você para pregar o evangelho?
e não uma pessoa mais qualificada? Por que não um pastor? Por que não uma pessoa teóloga, né? um professor? A resposta, sabe qual que é? Não tem porquê. Porque nós não fomos chamados para questionar. Nós somos chamados para executar. Porque o nosso propósito vai além do entendimento natural. E aí eu lembro que eu falei para você sobre esse terebinto, essa árvore. O terebinto, que é usado aqui em algumas outras passagens bíblicas, é uma árvore gigantesca. E ela se encontra lá na região do Mediterrâneo, na Europa. E essa árvore gigantesca, ela tem uma característica interessante. Ela se confunde com as outras árvores. Para você identificar o terebinto, você precisa descascar ela até a essência. Tem que sair cortando galho, cortando folha, tirando casca. E quando você faz isso, o cheiro dessa árvore se espalha por quilômetros. A essência se espalha por quilômetros. Eu lembro que eu preguei aqui sobre a essência da pregação, cheiro de vida, cheiro de morte. E é interessante que, como eu disse anteriormente nessa mensagem, eu creio que os autores bíblicos escolhem as suas palavras de propósito, com uma intenção por trás. Ele podia ter escrito qualquer outra árvore aqui, mas ele escolheu o terebinto. Por quê? O terebinto e o carvalho são tipos de árvores que, quando cortadas, quando queimadas às vezes, eles deixam um toco no chão, se a raiz permanecer ali, e ele cresce de novo, mesmo depois de eliminado. Assim também, aqui o texto nos diz, é a semente santa, que é o Cristo. Quando nós descobrimos esse propósito comum nosso, de glorificar a Deus com a nossa vida, a gente descobre que nesse exercício de glorificar a Deus, a gente encontra com Jesus. Essa é a semente. E nós somos comparados, né, a essas árvores. Assim como essa semente, que é Jesus, é comparada a essa árvore. E ele continua dando frutos e prosperando e multiplicando, ainda que dizimado. Assim também é com o evangelho. Às vezes a gente prega, as pessoas não se convertem, vem tempos de crise e pós-cristianismo, filosofia, relativismo, e nada disso abala o evangelho, porque a semente é santa e a semente é eterna. Isso é o que a gente faz aqui, por exemplo, quando a gente aponta para Cristo nas nossas mensagens, porque Ele é eterno, Ele é digno de ser apontado. E aí, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: essa minha mensagem de hoje, ela tem por objetivo te provocar. Eu gostaria muito que você refletisse no exercício que você fez de reduzir ao máximo a sua vida na unidade mínima de tempo que você consegue perceber. E eu gostaria que você acordasse desse exercício com uma convicção. E a convicção se encontra no Salmo 90. O Salmo 90, que é muito popular, que diz o seguinte: ensina-me a contar os meus dias, para que eu desenvolva ou para que eu alcance um coração sábio. O que o salmista quer dizer com contar os meus dias? Ele quer dizer: Deus, ensina-me a considerar meus dias, avaliar os meus dias. Talvez eu possa exagerar e dizer que o salmista quis dizer: Deus, me ensina a reduzir a unidade mínima de tempo que eu consigo perceber os meus dias. Me ensina a programar, a ver o que eu vou fazer no meu dia. Me ensina a colocar isso numa perspectiva correta, para que eu possa dispendiar a maioria da minha vida no meu chamado. Deus, me ensina o que é transcendência, para que eu supra as minhas necessidades, sim, físicas, de segurança, sociais, de estima, de autorrealização, mas para que eu possa transcender. Deus, coloca em mim um desejo incansável e imutável de pregar o evangelho com paixão, para que as pessoas entendam ou percebam quem é o Cristo. Deus, ensina a contar os meus dias para que eu não desperdice mais os meus dias com distrações. Deus, ensina a contar os meus dias para que neles eu tenha prazer. A minha conclusão é: ensina a contar os meus dias para que eu seja sábio, para que ao fim da minha vida eu olhe para trás e não seja como a maioria das pessoas, que se arrepende de não ter aproveitado a vida, de não ter estado com seus entes queridos,
ou de não ter transcendido. Me ajuda, Deus, a transcender nessa vida e deixar um legado. Isso sim é propósito. Eu ouvi dizer que, se eu não me engano, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia que todo sermão começa na aplicação. Se não há aplicação, não há sermão. Então, olha bem para mim aqui que eu vou te dar uma aplicação para hoje. Eu vou aplicá-la para mim, mas você pode usar na pessoa para você. A aplicação dessa mensagem é o seguinte: se a minha vida não serve para transformar a sua vida, eu não mereço vida. Pegou? Se a minha vida não serve para melhorar ou transformar a sua vida, eu não mereço vida. Isso é transcender. É isso que Jesus quis dizer com amar uns aos outros. O nosso símbolo é a transcendência no amor. O nosso símbolo é esse legado. O legado do amor. Todo ser humano tem um propósito. Um específico e um comum. O seu propósito comum, o meu propósito comum é transcender em amor ao próximo e a Deus. A minha oração para você é essa. É uma oração de transcendência. Se você quiser e puder, na sua casa, fechar seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, hoje a minha oração é em favor dos meus irmãos e talvez daqueles que estejam nos assistindo e nem te conhecem ainda, não têm um relacionamento com o Senhor. A minha oração é para que eles transcendam. E talvez no exercício dessa oração, dessa meditação, dessa reflexão, eles possam até repetir essas palavras. E ao repetirem essas palavras do jeito deles, eles se comuniquem contigo de maneira genuína. E possam dizer algo do tipo: Deus, eu não te conhecia ou achava que conhecia. Mas hoje eu quero me entregar por inteiro. Hoje eu quero descobrir o meu propósito. Hoje eu quero servir esse propósito de glorificar o seu nome com a minha vida. Seja no meu trabalho, seja nas minhas atividades do lar, seja na minha escola, seja no meu propósito específico. Hoje, Pai, eu me rendo por inteiro. Talvez exista na nossa audiência de YouTube, Pai, alguém que não conhece o Senhor e nunca se rendeu. A minha oração é para que o Senhor perdoe os pecados deles e que eles tenham discernimento para entenderem onde pecaram e pedirem perdão também por esses pecados. Continua conosco o Espírito Santo para que nós sejamos guiados nos nossos propósitos. E se o Senhor tiver misericórdia de nós, que o Senhor possa nos mostrar os nossos propósitos específicos, para que nós possamos alinhar o nosso propósito específico com o nosso propósito comum. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de hoje de compartilhar essa mensagem sobre esse assunto que eu tanto gosto. E eu espero que o Senhor use essas palavras para transformar o coração de cada um que me ouve, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe e que você tenha várias oportunidades de exercitar o seu chamado, o seu propósito específico. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, família. Espero que vocês tenham sido abençoados aí na casa de vocês. E ser abençoado em casa, isso me lembra uma coisa chamada Conexão. Você já participa de algum conexão? Gente, olha só, para facilitar para vocês, vai aparecer aqui na tela um código que é o QR Code, né? Onde você vai só apontar a câmera do teu celular para ele e ele já vai te direcionar para uma pessoa específica, uma pessoa responsável, né, Nígia? Para te indicar aonde, quando, como que tá acontecendo as nossas conexões. Caso vocês não saibam, conexão é onde a gente aprende realmente a ser capela, sabe? Onde a gente aprende a ser igreja. Acima de tudo, ser igreja, né, Nígia? E, gente, tem sido tão bom, tem sido tão abençoado, tão gratificante. E lá também a gente comenta o que a gente ouviu durante a semana, o que a gente conseguiu colocar em prática da palavra, que é extremamente importante colocar em prática. Mas vai aparecer um outro código aqui também, não vai, Nígia? Isso, vai aparecer um outro código tão importante quanto o código do Conexão. E esse código é o código para você poder nos ajudar. Se você gostou dessa mensagem, se você já acompanha a capela, ou mesmo se você chegou agora no nosso canal por algum motivo
aplicativo, alguém te enviou esse link e você esbarrou no canal e gostou da mensagem, foi abençoado por essa mensagem e quer nos ajudar a abençoar outras pessoas, quer fazer com que essa mensagem chegue a outros lugares, então você pode contribuir aqui sem nenhum valor específico, o valor que vocês quiserem, o coração de vocês decidir, você pode só escanear e contribuir, que a gente precisa muito. Assim. É simples assim, né? Caso você tenha alguma dúvida, gente, aproveita que o chat está rolando aqui do lado, né, Nige? Isso, a gente vai estar aqui. A gente vai estar presente, então assim, a gente vai conseguir tirar suas dúvidas, responder alguma questão, caso não tenha ficado muito claro. Mas lembre-se, é tudo muito simples, é tudo muito prático. A gente está aqui só para contribuir com vocês, tá bom? No mais, a gente deseja uma boa semana. Mas não se esqueçam das redes sociais, que a Rosa sempre esquece de falar das redes sociais. Logo eu, né? Logo eu na que rede tá social. ali constantemente na rede social, esqueço de falar da rede social. Todas as redes sociais, Capela Church, tanto Instagram quanto Facebook, YouTube e também o Spotify. Se você não pode assistir, tá na correria do dia a dia, no trabalho, em algum lugar, você pode apenas ouvir pelo nosso podcast no Spotify. Capela Church também. Gente, é muito fácil. Se você perdeu alguma coisa, vai lá, entra lá nos vídeos anteriores, nos podcasts anteriores e você vai curtir todo o conteúdo que tem. Se é o vídeo novo, alguma mensagem que gostou, Não é dar aquela reafirmada, né? Saber se é isso mesmo que você entendeu, é isso mesmo que você entendeu? Então volta lá que você vai descobrir se é. Então... Agora sim. Posso desejar uma boa semana para vocês, tá? E semana que vem a gente tem já um outro encontro marcado.